Fala galerinha, Professor Salsicha mais uma vez aqui com vocês e agora com uma novidade. Elaborei 6 questões de própria autoria dos conteúdos que mais caem na prova da UFNT, para a gente estar aprimorando esses conceitos e garantir o seu resultado. Beleza? Então não se esqueça aí, compartilhe com seus colegas, ativa o sininho, se inscreva no canal, deixa sua curtida, deixa o seu comentário e me ajude a cada vez mais estar melhorando ainda mais os vídeos e garantir o seu sucesso. Beleza, galerinha? Bora pra lá? Bora pra frente resolver essas questões? A lista tá na descrição do vídeo, não se esqueça, tá bom? Clique no link, faça o download e acompanhe a resolução. Beleza? Bora lá para a resolução? Vamos lá. Bom, galerinha, primeira questão da resolução, ela é uma questão que fala de modelos atômicos. Modelos atômicos é um conteúdo que vem caindo com frequência, apesar que nas últimas provas não caiu com tanta frequência, mas sempre tem questão de modelo atômico na UFT, beleza? Então eu trouxe essa questão agora para a gente poder praticar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá para a leitura da questão. A construção de representações científicas são de grande importância para organizar observações e conclusões dos trabalhos de pesquisa. Na química, um dos exemplos mais importantes são os modelos atômicos, que reúnem diversos cientistas com contribuições significativas atribuídas a cada um dos modelos. Sobre as teorias atômicas, seus autores e contribuições, analise as afirmativas abaixo. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos relembrar um pouquinho dos modelos atômicos. Nós temos hoje modelo de Dalton, que é o primeiro modelo atômico cientificamente falando. Vamos lembrar que antes de falar do átomo, antes de Dalton, criar o primeiro modelo atômico, nós temos Demócrito e Leucipo, que foram dois filósofos que também falaram da existência do átomo como sendo a partícula de composição básica da matéria. Aí vem Dalton com o seu modelo, que é o modelo da bola de bilhar. Praticamente um século depois, vem Thomson com a descoberta da existência de cargas elétricas dentro do átomo. Depois vem Rutherford com a descoberta do núcleo e a eletrosfera. Depois vem Bohr com as órbitas quantizadas. E para findar, nós temos o modelo de Summerfield, que fala da órbita elíptica e estacionária, elíptica e circular simultaneamente. Beleza? Claro que não só são esses modelos, existem outros modelos mais atuais, mas para nós hoje de ensino médio, a gente trabalha com esses modelos como base para as provas de vestibular, beleza? Vamos lá, primeiro item, primeira afirmativa, o modelo da bola de bilhar. Então de cara, quando ele me fala que é o modelo da bola de bilhar, na minha cabeça já tem que vir que esse modelo é o modelo de Dalton, tá? Dalton é o cara que fala da bola de bilhar. O modelo da bola de bilhar é o único modelo que não pode ser utilizado para explicar a existência de partículas elétricas no átomo. Galera, correto. Vamos lembrar que o modelo de Dalton, ele foi o único modelo atômico que não cita carga elétrica. Dalton falava assim, ó, o átomo é maciço, indivisível, indestrutível, impenetrável, semelhante a uma bola de bilhar. Ele não fala de carga elétrica. Quem vem citar a presença de carga elétrica é o próximo modelo, que é Thomson, que fala do pudim de passas, a descoberta das partículas subatômicas, que são os elétrons. Tá? Então Thomson não serve como base para explicar carga elétrica. Por isso que a primeira afirmativa é verdadeira. O FT é o FT, então a gente vai usar aquela técnica que eu ensinei para vocês. Se a primeira tá certa e a questão quer as alternativas corretas, então de cara eu vou eliminar a letra B, porque a letra B não compreende o item 1, beleza? Próxima afirmativa. No modelo de Thomson, o elétron orbita ao redor do núcleo negativo, descrevendo uma trajetória circular. Aqui eu tenho um conjunto de erros. Primeiro que o modelo de Thomson nem fala de núcleo. Thomson é o modelo do pudim de passas. Quem fala de núcleo é Rutherford para frente. Outra coisa, núcleo negativo, até eu quase errei aqui de falar, porque, cara, não tem. Essas duas palavras não combinam na mesma frase. Núcleo não é negativo. Núcleo é positivo. Dentro do núcleo tem prótons. Então aqui, na verdade, é assim, ó. Núcleo não é de Thomson e nem é negativo. Então a gente tem um conjunto de situações que estão totalmente erradas, beleza? E um outro detalhe, órbita circular se remete ao modelo de Bohr,
tá bom? O modelo que fala do núcleo positivo é Rutherford. E Rutherford considera órbitas elípticas. Isso é uma briga, tá, galera? Eu já vi prova da UFT falar errado sobre isso, achando que elíptica é Bohr e circular é Rutherford. Então isso é uma discussão, tá bom? E questão como essa foi entrada com recurso e foi anulada. Tá? Então tem que ter muito cuidado em questão de modelo atômico, que volta e meia vem umas falhazinhas aí na resolução. Beleza? Então o item 2 é totalmente errado, não tem nada a ver com aquilo que a gente falou, então o item 2 não é resposta. Se o item 2 está errado, a gente pode eliminar a letra A, que considera o item 2, e a letra D, que considera o item 2. Ou seja, a letra C já é a resposta correta. Em questão de afirmativa na UFNT, é muito comum acontecer isso, tá, galera? Da gente eliminar, geralmente com 2 ou 3 afirmações, a gente já consegue chegar na resposta. Mas aqui a gente vai continuar para poder revisar modelos atômicos, tá bom? Item 3. Bohr descreve que o átomo, Bohr descreve em seu átomo. Os elétrons podem transitar de uma órbita para outra, correto? Tá? Vamos lembrar que Rutherford fala das órbitas estacionárias, que os elétrons permanecem nas suas órbitas. Bohr fala do trânsito de uma órbita para outra do elétron, que é o salto quântico, tá bom? E ele ainda fala o seguinte, ó, sendo quando o elétron salta de uma órbita mais externa para uma órbita fundamental, que é a órbita mais interna, emite energia em forma de luz. Então, verdadeiro, tá bom? É exatamente isso que Bohr fala dentro do modelo atômico. E ainda dentro do modelo de Bohr, vem um cara chamado Max Planck em paralelo, que ainda fala que cada transição que o elétron faz em cada elemento emite luz de comprimentos de ondas diferentes. Lá na física você aprendeu que cada comprimento de onda corresponde a uma luz de cor diferente. Pesquisa aí, espectro eletromagnético, que você vai ver que cada comprimento de onda tem uma cor, tá bom? Então o que ele entende? O que Max Planck fala? Que cada elemento tem um elétron transitando em uma órbita, que esse elétron, quando emite energia em forma de luz, ele emite quantidades diferentes e que cada quantidade de energia corresponde a um comprimento de onda. Cada comprimento de onda é uma cor diferente. Por isso que os elementos diferentes apresentam cores diferentes. Beleza? Item 3 correto, por enquanto a letra C também está correta. Item 4. O modelo do sistema planetário, modelo de Rutherford, tá? Então o modelo do sistema planetário utiliza essa radiação alfa, beleza? Para determinar a existência do núcleo. Uma grande região carregada positivamente, circundada por elétrons negativos, descrevendo órbitas circulares. Nós temos 2 erros. Primeiro erro, o núcleo não é uma grande região, tá bom? O núcleo é uma pequena região. Grande é a eletrosfera, que é de 10 a 100 mil vezes maior que o núcleo. E outro erro aí é a órbita. O sistema planetário prevê órbitas elípticas, não é órbitas circulares. Quem prevê órbita circular é o modelo de Bohr. E aí Summerfield vem com seus experimentos para comprovar a existência de ora elíptica, ora circular. Beleza? Então o item 4 ele tem 2 erros aí que eu coloquei o xizinho aí para vocês entenderem. Item 5. Uma das contribuições de Chadwick, que era discípulo de Bohr, foi a descoberta dos nêutrons, partícula nuclear encontrada juntamente com os prótons. Vamos lá, primeira coisa. Quando ele fala partícula nuclear, essa expressão está sendo muito usada atualmente. Partícula nuclear é toda a partícula que tem dentro do núcleo. O que tem dentro do núcleo a partir do modelo de Bohr? Prótons e nêutrons. Quem descobre os nêutrons? Chadwick, que era aluno de Bohr. Então o item 5 está correto. Beleza, galerinha? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Questão de modelo atômico é uma questão que vai trazer comparação de um modelo para outro. Por isso que é importantíssimo você comparar os modelos, o que um fez, o que o outro contribuiu, o que o outro melhorou e assim por diante. Porque é importante porque eles vão cobrar essas características de vocês. Beleza? Então, primeira questão, questão de modelo atômico, é uma questão que eu aposto que pode vir ser cobrada nas provas da UFT agora para frente, beleza? Questão de comparação, questão de afirmativa, característica da UFT, letra C, resposta correta nessa questão. Bora para a próxima?
Bora para a próxima. Vamos lá para a questão número 2 agora, galera. Vamos lá. A questão 2 é uma questão de energia de Gibbs, tá? Envolvendo aí um pouquinho de termoquímica, beleza? É uma questão também que está sendo muito cobrada na prova da UFNT ultimamente. Eles estão falando muito sobre Gibbs, tá bom? Estão falando muito sobre termoquímica, sempre retomam essas questões envolvendo o ΔH, tá bom? Então é uma questão que eu também aposto que vai cair alguma coisa nesse sentido aí na prova, beleza? Vamos lá. Ele fala assim, ó, dada a reação de formação da amônia a 27 graus, sobre a reação de formação da amônia, analise as afirmativas. Então vamos lá, ele deu ainda para nós o ΔS, que é energia livre, ele já deu o ΔH lá em cima na reação, ele deu para nós a massa do hidrogênio e a massa do nitrogênio. Lembrando que essas massas ou dá na questão ou dá na tabela periódica, mas ele sempre tem que dar isso daí para vocês, beleza? Vamos lá para a continuação. Primeira afirmativa, a formação da amônia é um processo que absorve calor, portanto exotérmico. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Galera, a palavra absorve calor e exotérmico não podem estar na mesma frase. Por quê? Exotérmico é quem libera calor. Outra coisa importante, quando eu olho para o ΔH negativo, automaticamente eu já sei que essa reação, ela libera calor. Se ela libera calor, automaticamente eu já sei que ela é exotérmica. Então o erro aí está exatamente na palavra absorve. Por que que isso é comum de acontecer em prova? Geralmente a galera, quando olha para o ΔH negativo e quando chama atenção para a palavra exotérmica, muita gente já fala, tá certo, negativo, exotérmico, legal, e não lê a afirmativa. E aí é onde a galera cai no erro de besteira. Então numa prova tem que ter muito cuidado, lê a questão completo, perceba se não tem palavras trocadas. Isso costuma cair demais em questão, que é aquele erro de falta de atenção mesmo, tá bom? Então lembrem, exotérmico libera calor. Quem absorve é endotérmico, que no caso seria o ΔH positivo. Beleza? Vamos lá. Se a afirmativa 1 tá falsa, imediatamente eu já posso eliminar a letra A e a letra C, que consideram a 1 correta, mas a questão quer as corretas e a 1 tá errada. Beleza? Agora vamos para 2. Para a formação da amônia, a reação é espontânea. Ponto. Para uma reação ser dita como espontânea, a variação da energia de Gibbs precisa ser negativa. Isso, inclusive, eu deixei um resumo na descrição de outras aulas e vou deixar nessa também, tá bom? Que é um resumo sobre Gibbs. Então, para uma reação ser espontânea, Gibbs tem que ser negativo. Aí, olha a continuação da questão. Visto que a energia livre é maior que zero. Então, maior que zero não é espontâneo, tá bom? Então, nesse caso, a afirmativa 2 também tem palavras que não condizem com a resposta. Portanto, a 2 também é falsa. Imediatamente a letra D tá errada, letra B seria a correta, beleza? Mas vamos continuar. Professor, como é que eu vou saber o valor da energia de Gibbs? Como lá no item 4 eu vou acabar calculando Gibbs, então quando eu chegar lá no item 4 eu vou te mostrar como é que você calcula, beleza? Item 3. Para liberar 276,6 kJ de energia, é necessária a produção de 51 gramas de amônia. Gente, questão assim tá caindo demais em prova, que é a relação estequiométrica massa e energia. Então vamos lá na amônia, então vamos na reação, eu vou apagar esse excesso de informação aqui. Então vamos lá, ó. 1 mol de amônia tá liberando essa quantidade de calor aqui, correto? Só que ele quer em massa. Então eu vou pegar o quê? Vou pegar esse mol de amônia e vou passar para massa, usando exatamente os valores da massa molar. Então vamos lá. Calculando a massa molar da amônia. Nitrogênio pesa 14, hidrogênio pesa 1, como são 3 hidrogênios, 1 vezes 3. Então 3 vezes 1, 3, 3 com 14, 17. Portanto, 1 mol de amônia, 17 gramas. Essas 17 gramas liberam 92,2 kJ de energia, correto? Que é exatamente o que essa reação libera, e a amônia faz parte dessa reação. Como ele quer saber a energia de 51 gramas de amônia, eu vou colocar X aqui. Lembrando que, observem, existe uma proporção. Qual é, professor?
17 para 51 aumentou 3 vezes. Então eu posso vir aqui na energia e aumentar 3 vezes também. Imediatamente, o que a gente pode considerar então? X é igual a... Se eu pegar 92,2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 9, 27. Joga a vírgula ali, porque tem uma casa aqui antes da vírgula. Então, 276, não, menos 276,6 kJ de energia. Que é exatamente, cadê? Que é exatamente o que a questão falou que acontece. Uma outra coisa que os alunos podem questionar. Professor, mas não está liberando, não está negativo? Por que aqui o número também não está negativo, professor? Porque ele falou libera. Se ele falou libera, eu já subentendo que se libera é negativo. Então é uma forma de falar o sinal, só que verbalmente. Tenham cuidado, acontece muito isso nas provas. Libera, absorve, beleza? Então tem prova fazendo muito isso aí com constância, tá bom? E aí, no caso, o item 3 é verdadeiro, então por enquanto mantém-se a letra B como resposta. Item 4, tá? Fala assim, ó, nas condições de temperatura e pressão, o valor de ΔG é igual a menos 62,95 kJ por mol de amônia. Então vamos lá. Jogando para cá para a reação, nós temos que ΔG é igual a ΔH menos TΔS, que é a fórmula do cálculo da variação de Gibbs. Eu tenho ΔH, eu tenho temperatura, eu tenho ΔG, só substituir. ΔG é igual a, vamos lá, ΔH menos 92,2. Então, menos 92,2 menos da fórmula. Temperatura, galera, cuidado. Todo cálculo de temperatura tem que ser feito em Kelvin. Então, mais 273, que é igual a 300 Kelvin. Beleza, galerinha? Lembra, de Celsius para Kelvin soma com 273. Beleza? Então, o valor da temperatura é 300 Kelvin. Agora, presta atenção. Ele deu o ΔS, certo? Certo, professor. Vamos lá no ΔH e vamos olhar o ΔH. Unidade de medida, kJ por mol. Beleza. Vamos lá na resposta, ΔG, kJ por mol. Agora vamos lá no ΔS. Tá em joule. Não tá em kJ. Tá vendo? E aí? E agora? Tem que transformar para kJ. Como é que eu transformo de joule para kJ? Divide por 1000. Quilo significa 1000. Então, menos 97,5 dividido por 1000, menos 0,0975 quilojoules por mol. Agora eu posso pegar o ΔS e jogar lá na fórmula de Gibbs. Então, vezes, ó, eu vou abrir parênteses porque o ΔS está negativo e aí vai rolar jogo de sinal. 0,0975. Aí aqui vai rolar um joguinho de sinal. Menos com menos é mais. Então vai ficar assim, ó. ΔG é igual a menos 92,2 mais 300 vezes, vamos lá, calcular. 300 vezes 0,0975. Vai dar 29,25. Certo? Aí na matemática funciona assim. Quando eu tenho cargas de sinais opostos, eu conservo a carga do maior, que é negativo, e faço a subtração, que vai dar 62,95 quilojoules por mol. Outra coisa importante, observe que o ΔG é negativo, portanto essa reação é espontânea, professor, reação espontânea. Beleza, galerinha? Então, levando aqui para a afirmativa, o valor está correto, portanto, o item 4 também é verdadeiro, resposta letra B. Beleza, galera? Bom, questãozinha boa, tá bom? Questãozinha comum de cair em prova, beleza? Comum que eu falo assim, costuma-se cobrar esses conceitos,
Essa questão, claro, é uma questão que eu montei, ela é inédita, você não vai achar nenhuma prova de vestibular, e é uma questão que eu aposto que pode cair algo nesse sentido, nessa pegada. Talvez não essa questão, obviamente não a questão, né? Mas talvez aí pode cair termoquímica, que aí, querendo ou não, esses assuntos ajudam você a lembrar de endo e eso. Pode cair só calcular ΔG. Eu já vi questão da FT pedindo só para você calcular ΔG. Aí ele deu ΔS, deu ΔH, deu temperatura, calcula ΔG. E pelo amor de Deus, cuidado. O mais comum é você encontrar situações como essa no ΔS, tá bom? Porque o ΔS é um valor bem pequenininho, por isso que eles costumam não colocar em quilo, tá? E aí tem que ter cuidado na hora de substituir que vai dar errado. Beleza? Bom, vamos lá para a próxima questão? Bora para a próxima questão. Questão número 3. Vamos lá. A questão número 3 é uma questão de gases. Bom, vocês já devem ter visto que eu venho batendo muito em cima disso. Questão de gases na prova do UFT é mandada. Todo ano eles inventam a questão de gases na prova do UFT. Beleza? Eu acho que é até uma questão tão óbvia que pode ser que nem caia de tão óbvia que ela é, tá bom? Mas, todavia, no entanto, entretanto, é um assunto para se ter atenção. Beleza? Questão 3 fala o seguinte. Em um depósito abandonado de uma fábrica de ar-condicionado, foi encontrado um cilindro de 15 litros. Então, a primeira informação importante que eu tenho é o volume, eu vou destacar aqui na questão, com composição desconhecida. Eu não sei que gás é esse. Vou dar uma dica para vocês. Toda vez que uma questão falar de questão relacionada à composição desconhecida, quer dizer então que eu quero descobrir provavelmente a composição, que é exatamente a pergunta dele, ó. Qual é a identidade do gás, ou seja, qual é a composição desse gás? Para descobrir a composição de um gás, eu tenho que procurar alguma coisa que seja específica desse gás. Que, por exemplo, pode ser a massa molar, forma molecular, tá bom? Então, tudo que envolver descobrir a identidade de alguém, principalmente gases, massa molar costuma se cair bastante nesse sentido, tá bom? Mas continuando a questão. Aí ele falou o seguinte ainda, ó. Esse recipiente foi encontrado a uma temperatura ambiente, pausa. O que é ambiente? A galera provavelmente bateria em cima dessa questão. Ele não deu temperatura, professor. Na verdade, ele deu. Porque ambiente quer dizer que a temperatura é 25 graus Celsius. É sempre assim? Sim. Ambiental é 25 graus. Você tem que saber isso de cabeça. Continuando a resolução. E a uma pressão de 2,5 atm. Aí ele falou assim, após pesar o conteúdo do gás desconhecido, foi determinado uma massa de 211 gramas. Aí ele deu aí para nós as massas, deu a constante universal dos gases, e ele fala assim, ó, sobre a identidade do gás, marca a alternativa correta. Então vamos lá. Primeira coisa importantíssima. Você pode ver que é uma questão de gases, que envolve quantidade de matéria, ou seja, massa, massa molar, mol. Então a única fórmula que eu tenho, que é a fórmula mais geral para isso, é a equação de Clapeyron. Perdão, volta aqui. A equação de Clapeyron é PV é igual a N vezes R vezes T. Lembrando que no lugar do N, eu posso usar massa sobre massa molar, justamente porque a própria questão já trabalhou com massa. Então, eu já sei que eu vou ter que substituir massa em algum dado momento. Agora, pensa comigo. Eu tenho pressão? Tenho pressão. Eu tenho volume? Tenho volume. Eu tenho constante? Tenho a constante. Eu tenho temperatura? Tenho a temperatura. Tem que passar para Kelvin. Como eu já fiz na questão anterior, eu já vou ser mais rápido. 25 graus, 298 Kelvin. Soma com 273. E outra coisa, eu tenho massa? Tenho massa. Então o que eu vou fazer? Descobrir a massa molar e procurar qual é a alternativa que tem o gás que apresenta a massa molar dessa questão, que é a identidade do gás. Correto? Então vamos para a questão, substituindo os valores. Então vamos lá. Pressão 2,5 atm, volume 15 litros, massa 211 sobre massa molar do gás que eu quero saber qual é. Constante universal 0,082 e temperatura em Kelvin 298. Lembrando que esses dados todos estão na questão.
Matemática. Massa está dividindo, passa multiplicando, e os valores que estão multiplicando passam dividindo. Então vai ficar assim, ó. Massa molar 211, 0,082, 298 dividido por 2,5 vezes 15. Massa molar é igual a... Gente, aqui é matemática, não tem para onde ficar sofrendo. Então, 211 vezes 0,082 vezes 298 vai dar 5.155,99. Vou colocar assim, ó, 5.156 aproximadamente. Beleza, galerinha? Dividido por 2,5 vezes 15, 37,5. Beleza, galerinha? Agora, vamos lá. Se eu pegar 5.156 e dividir por 37,5, vai dar 137,5 aproximadamente gramas por mol. O que eu vou fazer? Agora eu vou vir para cá e vou procurar qual desses gases vai ter essa massa molar, usando os valores que foram dados aqui, ó, na questão. Então vamos lá. Nitrogênio, N2, 2 vezes 14, 28 gramas por mol. CO2, 12 do carbono, 2 vezes 16 do oxigênio, somando 44 gramas por mol. Gramas por mol, gramas por mol. Tá. CFCl3, que é o triclorofluormetano. Agora vamos lá. 12 do carbono, mais 19 do flúor, mais 3 vezes 35,5 do cloro, 137,5 gramas por mol. Olha quem tem a massa molar aqui de 137,5. Descobrimos quem é o gás. Letra C. E só para finalizar, gás ozônio, 3 vezes 16, 48 gramas por mol. Ou seja, a identidade do gás, de acordo com os dados que foram dados, é o gás triclorofluormetano. Beleza, galerinha? Então, mais uma vez, é uma questão de gases. Observe que essa questão ela quer descobrir a identidade de um gás. Geralmente em questões assim, que ele quer descobrir a identidade de um gás, procure alguma coisa que defina esse gás, que no caso aqui foi massa molar. Isolei a massa molar, substituí os dados, atenção com a temperatura em Kelvin, substituindo as informações, eu descobri a massa, fui nas alternativas, peguei o gás que tivesse a mesma massa, bati na resposta que é a letra C. Vamos lá para a próxima questão? Bora para a próxima questão. Vamos lá agora para a questão número 4. Ah, mais uma vez uma questão de orgânica. Com certeza o FT sempre cobra ali uma questãozinha de análise de cadeia, né? Não seria dessa vez diferente. Beleza? Vamos lá. A atropina é um alcaloide que pode ser utilizado como antídoto para um grupo de compostos ainda mais tóxicos, como o sarin, um gás que afeta o sistema nervoso central. Essa substância é bastante semelhante à escopolamina, molécula muito citada em romances policiais como presente no soro da verdade. Analisando as estruturas abaixo, um estudante elaborou 5 afirmações. Analise-as. Então vamos lá. Sobre os compostos é possível afirmar que, item 1. No item 1 ele fala o seguinte: todas as funções encontradas na escopolamina também são encontradas na antropina. Tá, vamos lá. Escopolamina. Nós temos uma amina. Amina terciária. Nós temos um álcool. Nós temos o éster. E nós temos o éter. Essas são todas as funções que nós temos na escopolamina. Antropina. Temos a amina terciária. Ponto. Correto? Sem querer. Temos um álcool. Temos um
éster. Cadê o éter? Não tem o éter. Então eu não posso afirmar que todas as funções da escopolamina estão na antropina. Portanto, o item 1 está errado. Se o item 1 está errado, a letra A e a letra C, ó, foi-se embora. Beleza? Bora pro item 2. A antropina apresenta uma cadeia aromática e heterogênea. Então vamos lá na antropina. Primeiro, aromática, tá correto. E heterogênea tá correto também, porque eu tenho tanto a amina quanto o éster que torna ela heterogênea, tá bom? Ah, professor, o álcool também não torna ela heterogênea? Não, porque para ser heterogênea tem que ter um heteroátomo entre carbonos e o álcool tá na extremidade. Portanto, não é heterogênea pelo álcool, e sim pelo éster e pela amina terciária. Então, o item 2 é verdadeiro. E automaticamente, se o item 2 é verdadeiro, ó, a letra B, ó, foi-se embora também. Sobrou a letra D, beleza? Agora bora para a terceira afirmativa. As duas cadeias possuem átomos de carbono sp2 e sp3. Eu vou revisar pela milésima vez. sp2, carbono, duas simples e uma dupla. sp3, carbono com todas as ligações simples. Agora vamos para a cadeia. As duas cadeias têm carbono com ligação dupla e as duas cadeias têm carbono com todas as ligações simples. Então, as duas cadeias possuem átomos de carbono com hibridização sp2 e sp3. Portanto, o item 3 está correto. Isso continua tendo a letra D como a certa. Agora vamos para o item 4. A escopolamina, na escopolamina, podemos encontrar as funções álcool, éter e amina terciária. Então, na escopolamina, nós temos álcool, nós temos o éter e nós temos a amina terciária. Muita gente pediria anulação nessa daqui, mas eu vou falar que ela não cabe recurso. Vou te falar por quê. Na escopolamina, podemos encontrar aquelas funções álcool, éter e amina terciária? Podemos. Se eu tivesse falado apenas ou somente, aí estava errada. Porque tem o éster também, que ele não citou o éster. Mas o fato de ter o éster não quer dizer que nós não podemos encontrar o álcool, éter e a amina terciária. Portanto, o item 4 é verdadeiro, tá bom? Agora, se tivesse falado assim, ó, somente álcool, éter e amina terciária, aí tava errado, porque tem que ter o éster também. Mas como não falou somente ou apenas, tá tudo certo. Cuidado na UFT com essas falas aí, beleza? Item 5. Na antropina, podemos encontrar 6 carbonos assimétricos. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Assimétrico quer dizer que tem todos os ligantes diferentes. É a mesma coisa que falar quiral. É um outro nome que se dá a quiral. Então vamos ver se eu tenho 6 carbonos quirais. Eu vou fazer um favor, você fala um favor para mim. Eu vou apagar isso daqui tudo, apenas para não ficar poluído demais, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou marcar todos os carbonos que são quirais. Esse é quiral. Esse é quiral. Esse é quiral. Esse também é quiral, tá? Então todos esses que eu marquei são quirais. Vamos lembrar que carbono sp2 e sp não pode ser quiral, tem que ser sp3, porque tem que ser ligação simples, tá bom? Então já tiro o aromático, já tiro o carbono do éster aí, tá bom? Aí os demais, todos, eles são carbonos que não são quirais porque tem 2 ligantes iguais. Por exemplo, ó, esse carbono aqui, ó, ele é um CH2, são 2 hidrogênios. Esse carbono aqui, ambos são CH2. Esse daqui é um CH3, tá bom? Então esses carbonos não podem ser quirais. Ó, esse daqui é um CH2, também não pode ser quiral. Esse também é um CH2, também não pode ser quiral. Entendeu? Então só quiral esses que eu marquei, que dá um total de, ó, 1, 2, 3, 4. Então não é 6 carbonos quirais como ele está falando na questão. Beleza? Então o item 5 está errado, portanto isso confirma que a letra D é a resposta correta. Beleza, galerinha? Questãozinha comum de prova de UFT. Beleza? Bora para a questão número 5. Vamos para a questão número 5.
essa questão número 5 é especial, porque as provas da UFT fazem um tempo que não cobram, ali tô falando 23 e 24, elas fazem um tempo que não cobram estequiometria nesse sentido que eu vou colocar, tá bom? E esse tipo de questão é comum na UFT. Então é uma questão que eu acho que pode talvez retornar aí para a prova, que é o tal reagente limitante e excesso, beleza? Então vamos lá para a questão. O fósforo branco, quando em contato com o oxigênio, entra em combustão espontânea causando graves consequências se usado em armamentos. Observe a equação da reação química entre as duas substâncias. Aí tem aí o P4 mais oxigênio formando P4O10. E aí vocês viram que ele deu ΔH menor que zero. Em um recipiente são adicionados 248 gramas de fósforo branco com 400 gramas de oxigênio, formando uma certa quantidade de pentóxido nas condições normais de temperatura e pressão. Significa o quê? Na CNTP. Beleza? Essa informação eu vou deixar até marcada aqui, ó, porque ela é importante para nós também. Já falei de CNTP aqui nas aulas. Então vamos lá, dando continuidade. Ele deu as massas molares e ele falou assim, ó. Considerando as informações, assinala a alternativa incorreta. Eu venho batendo na tecla com esse negócio de correto e incorreto. Cuidado com isso em prova. Letra A. A reação libera calor, podendo ser utilizado como bolsa quente. Vamos lá. Eu trouxe essa expressão porque eu já vi muito aluno se apertar com sensação, tá bom? Se eu, vamos lá, água, derramei água em cima de mim. Quando eu derramo água na minha mão, eu sinto frio. Se eu sinto frio, quer dizer que eu tô perdendo. Perdendo para quem? Para a água que caiu na minha mão. Então essa água está absorvendo. Ao contrário, botei a mão no fogo, senti o quê? Calor. Se eu sinto calor quando eu coloco a mão no fogo, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Ganhando calor. Então o fogo que fez eu sentir calor está liberando, tá bom? Então tudo isso vocês têm que interpretar. Agora vamos lá. Bolsa quente. Como é que eu sei que uma bolsa é quente? Quando eu sinto calor, concorda? Se uma bolsa é quente, eu sinto calor. Se eu sinto calor, eu tô ganhando. Ganhando de quem? Da bolsa, que tá liberando. Então, uma bolsa quente, ela gera sensação de calor, certo? Portanto, a reação dentro da bolsa, ela é uma reação exotérmica. A bolsa libera, eu absorvo. Quando eu absorvo, eu sinto que a bolsa está quente. Portanto, a reação libera calor. Se ela libera calor, é menor que zero, exotérmico, verdadeiro, e pode ser usada como uma bolsa quente. Portanto, a letra A é verdadeira, porém ele quer a incorreta. Essa letra A foi especial, tá? Eu trouxe ela justamente porque eu vejo muito aluno errando sensação. E a prova da UFT gosta de cair questãozinha de termoquímica interpretando nas afirmativas. Beleza? Letra B. O reagente limitante é o fósforo branco. Então vamos lá. Primeira coisa importantíssima. Como é que eu sei que eu tenho uma questão de reagente limitante? Quando eu pego uma questão que ele tem os reagentes e ele dá dois valores. Um para um reagente, o outro para o outro reagente. Um deles é o limitante e outro está em excesso. E aí eu pergunto, como é que eu faço? Então a primeira coisa, se vocês perceberam que está em massa. Então eu vou pegar a reação e vou transformar logo tudo para massa. O fósforo, a massa é 31. Como eu tenho P4, ou seja, são 4 fósforos, então 4 vezes 31, a massa do fósforo aqui, 124 gramas. Tá? O O2, 2 vezes 16, 32. Como são 5 mols vezes 5, 160 gramas. Ou seja, 124 está para 160.
Porém, todavia, ele colocou 248 gramas desse cara para reagir com 400 gramas desse cara. Qual valor está correto? Aí eu vou te dar um macete. Qual que é o macete? Eu vou chamar esse reagente de R1 e esse reagente de R2. Qual que é o macete? Tu vai pegar o valor de cada reagente, vai pegar o que foi dado na questão e dividir pelo que está na linha molar. A linha molar é esses dados que você calculou usando as massas molares. Então eu vou fazer isso tanto para o R1 quanto para o R2. Dado sobre linha molar. Vamos lá. No R1, ele deu 248 e na linha molar era 124. Certo? Aqui a gente pode perceber que 248 é o dobro de 124. Portanto, aqui é 2. A proporção é 2. Já no outro caso, ele deu 400 e a linha molar é 160. Eu não vou nem calcular, porque eu sei que 400 é muito mais que 2. Porque 160 vezes 2 é 320. E ele colocou 400. Ou seja, o resultado é maior que 2. Automaticamente, o que tem o menor valor é o limitante. O que tem o maior valor é o que está em excesso. Então, de novo, você não precisa nem descobrir o valor certinho. Só de você saber que um for maior e o outro for menor, o que tiver menor proporção é o que limita e o que tiver maior proporção é o que está em excesso. Portanto, o R1, que é o fósforo, é o que está limitando. E o oxigênio, que é o R2, é o que está em excesso. Na letra B, ele fala que o limitante é o fósforo. Portanto, a letra B também está correta. Beleza? Na letra C, ele fala o volume de óxido produzido. Se é produzido, ele quer saber o volume do produto. Como ele falou da CNTP no início da questão, eu tenho que lembrar que na CNTP o volume é 22,4 litros por mol. Tá, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Veja só, ele deu o valor do fósforo e deu o valor do oxigênio. Quando eu tiver questões assim e eu tiver que descobrir alguém no produto, você sempre vai usar o limitante. Então eu vou usar o valor do fósforo. Aí eu vou colocar aqui na parte de baixo para ficar mais organizado. Linha molar, 124 gramas de fósforo. 124 gramas do fósforo produz P4O10, ou seja, 1 mol de P4O10. Como ele quer em volume na CNTP, 1 mol, 22,4. Então, 22,4 litros de P4O10. Se 124 produz 22,4, portanto, 248 gramas está para X. Como dobrou aqui, é só dobrar aqui. Então, o dobro de 22,4 é 44,8 litros. Só que a questão falou 11,2. Ou seja, é a letra C que está errada. E como ele quer a incorreta, é a letra C. E só para finalizar, letra D. O fósforo é o agente redutor. Mais uma vez explicando um assunto que eu já trabalhei com vocês em vídeo. O NOx, quando ele aumenta, quer dizer que eu oxido. Quem oxida é o agente redutor. O NOx, quando diminui, quer dizer que reduz. Quem reduz é o agente oxidante. Tira print. Tá vendo? Eu sorri pra ficar bonito no print. Ok? Pior que mais fake isso eu não fico, né? Então vamos lá. Então voltando aqui, ele falou do fósforo, não falou? Agora eu vou lá na reação. Galera, printou? Pum, pronto. Eu vou apagar tudo isso daqui, porque não tem necessidade desse tanto de informação. E agora vamos calcular o NOx do fósforo. P4, substância simples, 0. Aqui, P4O10, oxigênio vale menos 2. Então, 2 vezes 10 vai dar menos 20. Menos 20 dividido por 4 vai dar 5 positivo, porque 4 vezes 5 é 20. Beleza?
Se o fósforo foi de 0 para 5, quer dizer que o seu NOx aumentou. Então ele sofreu oxidação. Portanto, o P4 é o agente redutor, porque quem sofre oxidação é o agente redutor, que é exatamente o que está falando na letra D, portanto, verdadeiro também. Ou seja, alternativa incorreta, letra C de casa. Combinado, galerinha? Outra questão, estequiometria. Ao mesmo tempo, dentro da estequiometria, limitante excesso, envolve oxirredução e, ao mesmo tempo, envolve interpretação de ΔH. Questão de UFT, beleza? Bora para a próxima? Vamos para a próxima. Sexta questão. Essa sexta questão, na verdade, ela é praticamente uma questão quase igual à questão que eu fiz lá na prova de transferência interna. Essa questão eu fiz quase um Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Por quê? Foi mais uma questão de prática mesmo. Eu trouxe ela pra gente praticar um pouquinho das questões relacionadas a metal e a metal na hora de formar o composto iônico, lá na ligação química. Então vamos lá, ó. Considere os elementos químicos genéricos capazes de formar compostos pela combinação entre si e seus respectivos números atômicos. Aí ele deu X20, Y16, Z13, W8. Qual alternativa apresenta a combinação correta entre os elementos X e Y, W e Z? Então vamos lá. Ó, o que eu vou fazer? Primeira coisa, X, número atômico 20, Y, número atômico 16. Eu não sei que elemento é esse, eu só tenho que fazer a distribuição eletrônica. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Pode contar que deu 20. Aí eu vou lá na camada de valência, porque toda ligação química acontece na camada de valência. 2 elétrons é classificado como metal. 1, 2 e 3 é metal. 5, 6 e 7 é ametal. 8 é gás nobre. Quando for 4 tem aquela exceção. Se for carbono e silício é ametal, o resto dos elementos terminados em 4 é metal. E o hidrogênio, que é aquela exceção. O hidrogênio, apesar de ter um elétron, ele se comporta melhor como ametal. E o hélio, apesar de ter 2 elétrons, ele é um gás nobre porque ele é estável. Beleza? Volta ao vídeo, escuta de novo. 10 vezes 50, 100, 150. Beleza? Continuando. Y16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Camada de valência 2 com 4, 6. 6 é a metal. Acabei de falar. Metal mais a metal, ligação iônica. E aí, como é que eu faço a ligação iônica? O metal, ele perde o que ele tem. No caso, como o meu metal aqui tem 2, ele vai perder 2, ele vira um cátion. O ametal, ele ganha o que falta para 8. 6 para 8, ganha 2, negativo. Então vai ficar primeiro o cátion, depois o ânion. Aí eu quero chamar a atenção de vocês. Positivo corta com negativo. 2 e 2 é múltiplo, no caso é igual, né? Mas toda vez que for igual ou múltiplo, você vai simplificar obrigatoriamente as cargas. Então 2 e 2 fica 1 e 1. Aí você vai pegar o 1 e vai inverter. Não é obrigatório colocar o número 1. Portanto, você pode simplesmente escrever x, y. Porque eu já vou entender que quando não tem nada, é quanto? 1. Beleza? Só que a gente não coloca. Então, sabendo que é xy, eu já posso eliminar a B e posso eliminar a C. Só vai ficar a letra A e a letra D. Agora vamos para a próxima ligação, que é WZ. Então vamos lá. W, número atômico 8, e Z, número atômico 13. Então Z, número atômico 13. Agora vamos lá, ó. W, distribuição 1s2, 2s2, 2p4. E Z, 1s2, 2s2, 2p1. Camada de valência aqui, ó. 2 com 4, 6, A metal. 2 com 3, metal. Aí vamos lá. O A metal 6 ganha 2 para ficar com 8. O metal 3 perde 3. Primeiro eu escrevo o cátion, depois eu escrevo o ânion. Correto? E aí o que vai acontecer? Carga positiva morre com negativa. Esse 3 vem para cá
esse 2 vem para cá. Então vai ficar assim, Z2W3. Portanto, a alternativa certa, letra A de elefante. Beleza, galerinha? Bom, como eu falei, são questões inéditas, tá bom? São questões que eu montei pensando naquilo que vem caindo com frequência na prova da UFT, tá bom? Quem sabe eu posso dar, né, a felicidade de cobrar questões semelhantes, mas eu acredito que se não cobrar questão semelhante, pelo menos o conteúdo, ele vem na UFT em cima do que eu venho falando para vocês, tá bom? Eu espero que tenha ajudado, tá bom? Montei essas questões de coração para vocês conseguirem estar praticando cada vez mais e estarem aprimorando os conceitos que vêm sendo trabalhados nos vídeos. Mais uma vez, não deixe de compartilhar com seus colegas, não deixe de dar aquela curtida, faz aquele comentário, pode deixar a mensagem pedindo mais questões que a gente está aqui para responder isso, tá bom? E não se esqueça, a sua aprovação é a minha próxima conquista. Então não se esqueça que eu tô aqui justamente para ajudar vocês. Beleza, galerinha? Um beijo, boa prova para vocês. Precisar de alguma coisa, tamo junto, galera. Valeu!